teve sorteio da Libertadores da América, né? Cadê? Tem fotozinha aqui pra gente ver? Tem fotozinha, Arthurzinho? Aí, Arthur, não subiu a foto, hein, Arthur? Porra. Quantos anos de curso, hein, Arthur? Ah, rapaz, hoje foi... Tá subindo, galera. Pronto. Deixa eu ver qual que tá melhor. Essa aqui. Pronto. Hoje teve sorteio da Libertadores. O avisozinho do strike tá passando aí embaixo pra galera que chegar atrasado. Então, fica ligado aí, você que tá chegando atrasado. Fica ali. Tô dando um aviso pra um cara que não chegou, né? Sensacional. Mas tá bom. Atlético Paranaense, Libertad, Fortaleza e Estudiantes de La Plata. Que o Estudiantes é interessante. Eu quero depois saber a opinião do Rafa e do Castanha, que é um time que não tem ninguém comentando, né? Que é o Estudiantes de La Plata. Tem ninguém falando do Estudiantes. Tá todo mundo preocupado. Palmeiras, Atlético, né? Flamengo, Corinthians, Boca, tá todo mundo preocupado. River Plate, só isso. Ninguém tá preocupado com o Estudiantes de La Plata. Tá lá do outro lado quietinho. Cerro Porteño contra o Palmeiras, né? Palmeiras e Atlético sempre dando aquela famosa suerte. E o Emelec enfrenta o Atlético Mineiro nas oitavas de final. Esse é o lado A ou esquerdo, aí, como é que você quiser chamar, o lado do chaveamento deles aí, que pega na final o vencedor do chaveamento B, né? Que é o Deportes Tolima, da Colômbia, que enfrenta o Flamengo. Corinthians e Boca Juniors novamente, né? Confronto que foi igual na fase de grupos. Tacheres e Colón, da Argentina. Vélez Sarsfield e River Plate, né? 2 duelos argentinos aí nas oitavas de final. E aí, o que importa pra gente hoje, né? É falar desse sorteio, né? Principalmente da nossa chave, né? Rafa, Castanha, meus queridos amigos de chat, porque Flamengo passando do Tolima enfrenta o vencedor de Corinthians e Boca, né? E aí, numa eventual semifinal, você pode encontrar um River Plate, né? E lembrando que o Flamengo foi a terceira melhor na fase de grupos, né, Castanha? Campanha. Melhor campanha, perfeita palavra. Foi a terceira melhor campanha, então o Flamengo joga todos esses 2 jogos decidindo em casa, menos o do River, caso chegue nessa semifinal. Vou começar com você, Castanho. Primeiramente, queria que você desse um panorama sobre esse adversário que o Flamengo foi sorteado, que é o Tolima, da Colômbia. E depois eu quero também que você fale sobre esse sorteio no geral da fase de grupo. O que você espera, tanto do nosso chaveamento, e se você consegue fazer uma previsão, né, da finalíssima da Libertadores 2022. Dá para acreditar com o Paulo Souza? Porra, a pior pergunta foi a última, né? Para começar, não sei, sinceramente não sei, irmão. Não sei o que esperar disso. É melhor falar do adversário, né, do Flamengo, Tolima, que muita gente, tá, galera, tá falando aí de o Tolima é fácil. Não leve por esse lado. É claro que o Flamengo é muito favorito, é claro que o Flamengo tem mais time, mas tem que colocar na prática. Agora, o Tolima, né, é um time que, curiosamente, fez uma melhor campanha fora de casa do que em casa. Por quê? Porque é um time de muito contra-ataque, tem muita velocidade, né, nos seus 2 pontas, o Plata e o... Outro nome é difícil, deixa eu dar uma colinha aqui. Andrés Ibargüen. Achei que era Plomo, desculpa. São jogadores de muita velocidade, né? O goleiro também é da seleção equatoriana, e é o time do Tolima que mais desarma no campeonato, na primeira fase da Libertadores. Ou seja, fora de casa eles marcam muito e contra-atacam, foi assim que venceram, né, o Atlético Mineiro agora na última rodada e quase empurraram o Atlético para segundo no grupo, né? Então empataram ali em 11 pontos, foi a melhor campanha dos segundos colocados, foi, né, o Tolima. Então, assim, não é um adversário tão fraco assim como muita gente fala. Mas é óbvio que o Flamengo é favorito. Acho que o Flamengo seria favorito contra qualquer um no papel, no nome, não pelo que vem jogando, tá? Então, pelo time que tem, poderia ser considerado. Mas a gente já sabe que Libertadores, só isso não basta, né, irmão? Tem que jogar bola. Então, assim, poderia ter tido um adversário mais fácil, mas poderia também ter adversário mais pesado. Então, né, o Tolima tá ali pra gente, né, jogar bem, caminhar. Um bom resultado no primeiro jogo vai ser fundamental, né, para isso, para que o Flamengo tenha tranquilidade no segundo jogo, com a vantagem, para não dar os seguidos contra-ataques que o Tolima, né, tanto adora. Bom, como a galera pediu, agora eu vou falar um pouco. Obrigado, Arthur. Rafa. Bigode. Tô zoando, vai, fala. Cara, o Bigode fala muito uma coisa que é verdade, cara. Em matéria de Libertadores,
de primeira, a gente olha muito a camisa. Então, por exemplo, a gente vai pegar o Boca Juniors. Você não quer saber se o Boca Juniors tá bem, se o Boca Juniors tá mal. Porra, você sabe que você vai encarar uma camisa pesada, um jogo difícil, vai ter que jogar na Argentina e tal. Então, o Tolima, às vezes, é meio que aquele time que logo de cara você fica feliz. Você fala assim, legal, o Tolima, dá para encarar o Tolima e tal. E o Flamengo tem que enfrentar os times da Libertadores com autoridade e tal. Mas realmente é um time bem arrumado, cara. É um time que... O Arthur lembrou aqui, um time que ganhou do Atlético, ganhou do América. Pô, isso não é fácil, cara. E jogos assim de contra-ataque muito bem elaborados e tal, troca de passe com velocidade, arrancada. Um time que tem realmente as suas qualidades. Assim. A gente puxando pela memória, por exemplo, o que aconteceu no ano passado, né, que foi Defensa, Olímpia e Barcelona de Guayaquil, né? A gente até achava que poderia ser Defensa, Internacional e Barcelona, por exemplo. O Inter acabou até facilitando talvez um pouco as coisas para a gente, mas esse chaveamento é um chaveamento que vai exigir um pouco mais do Flamengo. Começando pelas oitavas, passando pelas quartas e com certeza semifinal, acho que a gente vai ter um caminho um tanto difícil. Aí você falou, Arthur, pô, a gente tem um mês ainda. O que será que vai acontecer? É difícil saber porque o Flamengo nem sempre evolui. O Flamengo não é um time que está se desenvolvendo de uma maneira linear. O Flamengo não começou de um jeito e foi, ainda que seja devagar, ainda que seja uma evolução gradativa. O Flamengo está sendo um time de oscilações, o Flamengo está sendo um time de altos e baixos. Você não vê o Flamengo num rumo muito determinado, ainda que não esteja bem, mas caminhando para se organizar. O Flamengo é um time que está variando. Contra o Sporting Cristal, por exemplo, não conseguiu fazer uma boa partida. Então, nesse um mês, a gente vai torcer para acontecer uma evolução repentina e tardia que não aconteceu até agora. Mas, ainda assim, o Flamengo tem totais condições de vencer o Tolima. Não é um time que chega a meter medo. Mas é aquela história. O Flamengo hoje, pelo elenco, tudo bem, mas pelo futebol que está jogando, não entra naquela condição de ser um time que vai atropelar. Pode botar quem quiser que o Flamengo vai atropelar. O Flamengo é um time que não inspira tanta confiança. Contra o Tadieres, o Flamengo teve dificuldade. Então, a gente fica pensando assim, que Flamengo a gente vai ver nessa decisão. Mas eu estou confiante, sim, cara. Acho que o Flamengo tem talento suficiente para se livrar de uma fase ruim e passar por um time ainda que mais organizado. Ficou mais alguma pergunta? Não, era isso mesmo, né? Não, isso mesmo. Você falou tudo, eu acho. Inclusive sobre a questão do caminho, né, Rafa? Que é um caminho que você tem árduo, né? Tudo leva a crer que tudo dando certo, né? Podemos dizer assim, a gente chegando à final, eu acho que você concorda comigo, mas o Flamengo tende a passar pela Libertadores mais difícil da história, até a final, por exemplo. Caraca, interessante essa pergunta, hein? Interessante, vamos lá. Emelec, Inter, Grêmio e River. Tolima, Corinthians, River e Palmeiras. Ou Boca. Ou o Atlético no lugar do Palmeiras, né? Para mim são times que se equivalem. Eu tô tirando por aqui porque o Corinthians ganhou até bem do Boca Juniors. Na fase de grupos. Mas aí depois chegou lá também, não jogou porra nenhuma, empatou na cagada. Empatou. Mas empatar lá não é fácil, mas é não, muito cara. diferente, né? Muito diferente o Boca Juniors da fase de grupos e Boca Juniors da fase mata-mata, como o River Plate, que até foi bem essa agora, né? Foi a segunda melhor campanha, né? Deu uma goleada no último jogo, passou bem. Mas muitas vezes a gente já viu o River e Boca se arrastarem na fase de grupos e na hora do mata-mata crescer. Mas eu acho que o Corinthians passa. Eu acho que o Corinthians vai passar pelo Boca e a gente vai ter Flamengo e Corinthians, né, aí Atlético e Palmeiras nas quartas de final já, né? Uma de cada lado. Legal. E, Rafa, estão esquecendo do Estudiantes, né? Da La Plata, que tá fazendo uma boa Libertadores. Excelente observação. Bom, eu só vi um jogo do Estudiantes, que foi o jogo do Bragantino. Eles ganharam. Pô, o time dominou o Bragantino, jogou melhor, poderia ter... Assim, não foi um jogaço,
mas você vê que é um time muito organizado e tal. Libertadores tem dessas coisas, cara. Assim, às vezes a gente presta mais atenção no River. O ano passado, por exemplo, o Barcelona de Guayaquil, um time arrumadinho, chegou numa semifinal de Libertadores. E o chaveamento do Estudiantes não é um chaveamento tão pesado, por exemplo, quanto o do Flamengo. Ele tem um caminho talvez não tão difícil até a semifinal. Não Pode com falar, tantas Castanho. perdas. Não, essa questão do Estudiantes, tá? É um bom time. A gente quando fez a análise quando saíram os grupos, a gente falava sobre, né, o Estudiantes e se confirmou isso. Qual é o medo que eles têm lá? É que aconteça com os Estudiantes um desmanche. O que aconteceu, não chegou a ser um desmanche, mas aconteceu com Defensa e Justiça que a gente enfrentou no passado. Que perdeu ali o Enzo Fernandes, que era jogador do River e acabou voltando, né, pro River. Perdeu o Brian Romero, que era o atacante que também foi pro River. Perdeu mais 2 jogadores, mas esses 2 os principais. Quando o Flamengo enfrenta o Defensa e Justiça, já com o Renato, a gente ganha de 1-0 lá, tomando um sufoco do caramba, com o gol do Michael. No jogo de volta a gente faz 4-1 no defesa do BKSS. Então o Estudiante, que vem bem no Campeonato Argentino, liderou com sobra, saldo, tá passando por cima e provou isso na fase de grupos, num grupo complicado, tá? Num grupo que não era fácil, não. Tinha Nacional, né, Bragantino e... Me ajudem. Nacional, Bragantino... Vou falhar. Só o chat vai te salvar nessa. Daqui a pouco... Não, era o Vélez? Era o Vélez, né? Era o Vélez. E o Vélez estava... Era o Vélez? Não era o Vélez, não. Não era, não. Era? Era. 4-0 o Vélez no Estudiante no último jogo. Perfeito, Bigode, isso aí. E o Vélez, que começou muito mal o campeonato, né, e acabou conseguindo classificar ainda, né, cara, no segundo turno. É um time bastante novo, a gente enfrentou ele no ano passado, e que vai pegar o River Plate agora. Eu acho que é jogo duro também. O River Plate é favorito, mas eu acho que é jogo duríssimo também, Vélez e River Plate. Pra gente até não seria bom, não seria ruim não, o River sair já pensando também no eventual semifinal. A gente é uma teoria muito bosta, né, o Castanha, a gente pensar, porque se o Vélez tira o River, significa que o Vélez está melhor do que o River, ou seja, seria mais difícil ainda. Não, mas aí a gente joga o segundo em casa. Pode ser. Mas, nossa senhora, a gente tende a pensar isso também, né? Não tem pra onde correr, não, cara. Não tem pra onde correr, não. Eu acho que é uma Libertadores. Pega aí um Fortaleza, cara, que não tá bem no Brasileiro, mas é um time enjoadinho, time bem treinado, né? Que tá ali, que pode ter contra os Estudiantes, ou seja, a gente pode ter uma quarta de final bem pesada com times de qualidade, irmão. Com times de qualidade. Tu pega aí um Colón contra o River, Flamengo contra Corinthians ou Boca, Atlético e Palmeiras, Fortaleza e Estudiantes. Eu acho que é uma Libertadores bem forte esse ano. Que o Fortaleza tire o Estudiantes, né, o Bigode? Eu vou fazer também, passar para você, para falar desse sorteio de hoje, né, que o Flamengo tem o seu adversário definido, que é desculpa, subi a imagem errada aqui. Não é o adversário esse aqui. É um dos adversários definidos, mas aqui, ó. Pronto, aí, o adversário definido do Flamengo é o Tolima, né? Se você quiser aqui, ocupe a tela toda. Tá aí a competição com todo o sorteio do chaveamento realizado hoje. O que você achou, Bigodeira? Primeiro eu vou repetir, tô feliz pra caralho. Vamos bater 2.000 hoje, velho. 2.000. Sabe o que eu tava olhando aqui? Eu tô olhando, tô ficando legal. Vai falar. Que na Twitch a gente tá com 125 pessoas. E no YouTube nós estamos com 1.752 pessoas. Isso que eu achei do caralho. É bom pra caralho, né? Isso que eu achei do caralho. Hoje de manhã tinha 1.000 pessoas seguindo o Zona no YouTube. Puta que pariu. Cara, canal com 1.000 pessoas, bota essa porra toda. Tem canal com 600 mil que não bota live com isso aí, meu parceiro. Tem. Graças a Deus a gente é um felizardo. Mas sobre Libertadores, eu também vi tarde hoje. Foi na mesma hora que eu fiquei sabendo aí do acontecido, que eu fui lá ver o grupo da Libertadores. É nítido que um lado da chave tá mais difícil que o outro, né? O Palmeiras e o Atlético, teoricamente, estão num lado mais fácil, por mais que um tenha que enfrentar o outro numa semifinal. Uma semifinal não, umas quartas de final. O lado do Flamengo é o mais difícil. Mas o Flamengo, ano passado, pegou um lado fraco e também não conseguiu levar a porra do título. E aí, a gente não adianta ficar voltando, né? Deixa eu só pegar aqui, só para esmiuçar.
O Tolima, cara, de todos os adversários possíveis, eu acho que é um adversário dos mais limitados, tá? Eu acho que tinha adversários mais complexos, com alguma história envolvendo o Flamengo. Por exemplo, o Atlético Paranaense, a gente tem uma dificuldade imensa de jogar lá, já teve uma derrota esse ano. O Emelec, se eu não me engano, o Emelec tem altitude, não é ou não? Eu tô falando merda, né? O Emelec não tem. Não tem, né? O Emelec, a gente tem uma história com o Emelec também lá antes. O Corinthians também, o Boca, né? No caso, é o Boca ou o Corinthians que classificou em primeiro? Desculpa, galera. Foi o Boca ou o Corinthians? Boca. Então, a gente podia pegar um Corinthians, que era um time forte. Então, assim, vou ser bem sincero, o adversário não é um dos piores, mas também não é bobo, tá? É um adversário que quebra uma sequência de jogos do Atlético Mineiro no Mineirão. Se não me engano, o Atlético vinha de uma sequência muito grande, perdeu para o América Mineiro, não é isso? No Brasileiro. E depois perdeu no Brasileiro e perdeu agora 18 jogos se não me engano, a Libertadores para o Tolima. 20 jogos do Atlético no Mineirão, ou Independência ou Mineirão. O América só ganha quando não precisa ganhar. Mas o Bigode, deixa eu fazer só uma colocação aí. O Tolima, ele tem o mais forte, o que o Flamengo hoje talvez tenha a maior dificuldade, que é justamente as transições, né, que o Flamengo toma, né, do adversário, principalmente adversários que jogam dessa forma. Então, tem que marcar muito bem. Se for buscar, né, uma marcação alta para dificultar, né, o Tolima, tem que ficar ligado que eles têm 2 jogadores de extrema velocidade, né, que fazem o jogo deles. Os 2 caras jogam pelo lado. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que eles fizeram melhor campanha fora de casa do que em casa. Eles em casa perderam para o Atlético, empataram com o América e acho que venceram o Independente Del Valle. Eu não lembro agora do Del Valle, tá? Eu não lembro do Del Valle. Fora de casa, empataram com o Del Valle, ganharam ou empataram, agora não me lembro aí, com o América e ganharam do Atlético. Então, ou seja, fizeram mais pontos fora de casa do que em casa. Então tem que ter muito cuidado, sim, com esse time do Tolima. Eu até ia falar sobre isso, assim. Eu acho que a questão não é nem sobre o Tolima, tá? É mais sobre o Flamengo. E eu vou falar aqui uma opinião um pouco mais forte. Eu tô torcendo pro Flamengo ganhar, obviamente. O canal é a Zona Rubro-Negra, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu acho... Olhando o Flamengo, não olhando o Tolima, tá? Acho que são grandes as chances de a gente ser eliminado pelo Tolima. Eu vi o jogo Tolima e Atlético Mineiro, tá? Eu vi. Tinha adversário... Eu acho que, assim, tinha adversários mais complicados em termos de camisa. Certo. Tinha adversários mais fáceis. O próprio Tajeres, né? O próprio Cerro Porteño. Né? Tinha alguns adversários mais fracos. Mas eu vou ser bem sincero, se eu não fosse torcedor, eu diria para você que são grandes as chances do Flamengo ser eliminado pelo Tolima. Mas pelo Flamengo, eu não acho que o Flamengo vai estar pronto nas oitavas de final.